Fala galera palpiteira, tudo em paz? Gente, depois de uma estupenda rodada, tivemos agora mais uma boa rodada. Não foi tão excelente quanto a passada, mas mais uma rodada muito boa. Vamos lá? Galera, a gente acertou a vitória do Fortaleza, a gente acertou o empate de Goiás e Curitiba, a gente acertou a vitória do Santos, galera, a gente acertou a vitória do Palmeiras, a gente acertou a vitória do Inter e eu particularmente errei o Fla-Flu, mas os meninos do Resenha de Boteco mandaram bem demais e acertaram a vitória do Fla. Ou seja, mais uma rodada aí girando em torno de 50% a 70% de aproveitamento. Não é em qualquer lugar que você vai ter dicas de palpites da rodada tão top quanto aqui no Clube do Palpite. Então, galera, não esquece, ajuda a gente também. Se inscreve aí na moral, dá aquele joinha, beleza? E solta a corujinha pra gente começar a próxima rodada. É isso aí, gente. É aquele bate-bola de sempre. Eu domino, faço o lançamento. Os meninos de Resenha de Boteco dominam, fazem o gol. No outro lance, eles vão dominar, fazer o cruzamento. E o centroavante aqui vai matar, vai fazer gol. E vamos lá para mais uma rodada. Vamos para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Fala, galera palpiteira. Beleza? Vamos para mais uma rodada, rodada 10. A última rodada foi boa demais para nós aqui, cravamos bastante. Nossa, foi top. E vocês, comenta aí se foi bem ou não, tá? E também, já que vai comentar, já se inscreve, deixa o like no vídeo que ajuda muito a gente, certo? Vamos direto para a rodada? Bora, né? Rapidão. Ó, a animação que essa aqui vai ser a rodada mais... É porque rodada ela é complicada, difícil, ela é difícil, então aí que a gente vai sobressair, hein? Primeiro jogo, Atlético Paranaense e Curitiba, já começa muito difícil. Clássico. É porque rodada de clássico é complicado. E aí nós estamos com o nosso parceiro Caião, certo? E ele vai falar pra gente o que ele acha desse jogo aí. Clássico Atlético Paranaense Curitiba, Atletiba. Gente, esse clássico a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Vamos lá para a tabela da Libertadores. O Atlético Paranaense, ele vai jogar fora de casa na terça-feira, tá bom? Além de jogar fora de casa na terça, ele tem esse clássico. E aí, galera, eu acredito, isso aí é um palpite meu, que o Atlético Paranaense pode poupar aquelas peças que forçaram mais, tá bom? Ele vai pegar o Jorge Wilstermann fora. Ele tá é um grupo que todo mundo tem 3 pontos, ou seja, o Atlético Paranaense precisa pontuar nesse jogo. E aí eu acredito que qualquer jogador que esteja com alguma situação física complicada não vai jogar. Do outro lado, um Curitiba que tem demonstrado um avanço nos últimos 4 jogos. O Curitiba teve bons resultados. Vamos lá para a tabela aqui do Brasileirão. Agora a gente está falando de um Curitiba que dos últimos 5 jogos só perdeu 1. Para um time que começou muito mal, isso é interessante. Conseguiu um empate fora, um ponto fora contra o Goiás agora. E eu acredito que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Se fossem as duas equipes completas, talvez um leve favoritismo do Atlético Paranaense, mas não vou ficar em cima do muro. Numa pequenina vantagem do Coritiba, eu vou de Curitiba ganhando 1-0, galera. Será? Vitória do Curitiba, 1-0. Tá acreditando Olha, na força do coach. Assisti o último jogo. Agora eu vou dar minha opinião. Assisti o último jogo do Goiás e Curitiba. A gente falou que ia ser um jogo sem muitos gols. vai, 3-3. 3-3, mas que Duas jogo expulsão. estranho. Mas se você for ver, em 10 minutos, Curitiba conseguiu estragar o jogo. Foi verdade. Né? Uma expulsão Pênalti, besta. depois uma expulsão muito besta, que isso influenciou tudo no placar do jogo. Mas eu vou no favoritismo, porque eu vejo, assim, o Atlético não tá fazendo um ano bom, tá na zona de rebaixamento, inclusive. O Curitiba também não tá. Mas assim, como é clássico, é um jogo diferente, é um jogo que vai ser pegado, porque a gente sabe que ninguém quer perder nesse caso, né? Verdade. Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético Paranaense. Eu vejo o último jogo contra o Botafogo, foi um jogo também que nem a gente está comentando, foi um jogo difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e eu vejo que o Curitiba, mesmo achando que eles conseguem ainda fazer o gol, falta alguma coisa assim para segurar a vitória. Esse apagão também no último jogo mostrou isso, então estou acreditando mais, né, no erro menor do Atlético Paranaense nesse jogo. Já vou ser contra vocês dois aí. Eu já vou num jogo feio.
vou ser realista, vai ser um jogo feio da bexiga de ver. 1-1 esse jogo aí, sem favorito. Porque os dois times, meu Deus, o Atlético, quem diria o Atlético, hein? O Curitiba, beleza, subiu agora e tal. Mas o Atlético, mano do céu. Complicado, né? Toma cuidado não, hein? E já que a gente tá falando de clássico, então vamos pro clássico paulista, Santos e São Paulo. Por isso que eu tô falando, na rodada, os dois primeiros já é jogo difícil. Mas eu já vejo esse clássico aí um pouco mais... Melhor? Caio, você também acha isso? Clássico Sansão. Galera, é uma incógnita essas questões de escalação. São dois times que têm jogos pela Libertadores, tá bom? Acreditando na possibilidade de alguns pouparem ou não, vou de um jogo muito equilibrado, tá bom? O campo, o mando é do Santos, mas é um São Paulo que tem um elenco mais completo, muito equilíbrio nesse. Não consigo, galera, definir um favorito. Se fosse de igual para igual, talvez eu falasse aqui um time ou outro, mas acho bem complicado em virtude dessa situação da Libertadores. Eu preferi de empate com gols, jogo movimentado. Eu vou de Santos 1, São Paulo 1. Caio colocou 1-1, ele acha que vai ser um jogo equilibrado, um jogo pegado. Lembrando que vai ter muito time desfalcando aí para Libertadores. Que vai Copa do Brasil. Libertadores, Copa do Brasil, então a gente sabe que essa sequência de jogos está sendo cansativo para os times. Mas mesmo assim, nesse jogo, por ser clássico, eu vejo o São Paulo, na verdade, com muito defeito. O São Paulo não consegue, mesmo a gente falando que deu uma melhorada, está em terceiro. Quem olhar a tabela vai achar que o São Paulo está fazendo uma campanha excelente. Por pontos está bom, mas a gente sabe que não está jogando bem, não vem jogando bem. O que aconteceu no último jogo contra o Bragantino mostrou a fragilidade de São Paulo, só não perdeu por incompetência do Bragantino, de 2 pênaltis. E eu vou no 2-0 nesse jogo. O Santos em casa é muito forte, a gente sabe que o ataque é muito rápido e para parar esse ataque aí tá complicado. Inclusive fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro. Eu vou no 2-0 pro Santos. Vou no 2-0 também porque o São Paulo sofreu para fazer um gol no Bragantino, que é a pior defesa do campeonato. Um gol que o goleiro saiu errado e a bola sobrou para o Luciano. É verdade. O Bragantino me perde 2 pênaltis e o Santos conseguiu segurar. Tudo bem, teve a expulsão do goleiro no começo do jogo, mas o Santos foi firme e forte contra o Atlético. Para mim, um dos grandes favoritos ao título. Então 2-0 São Paulo não, né? 2-0 Santos e é minha estrelinha nesse jogo. Ó, colocou estrelinha no clássico, hein? Próximo jogo, Atlético Mineiro e Bragantino. A gente falou dos últimos jogos aí do Bragantino, o último do Atlético, a gente assistiu. Caio, assistiu, gostou? O que você acha desse jogo aí? Esse aqui, para mim, pelo menos conforme a tabela do Brasileirão, conforme os números, seja um jogo mais tranquilo. Mas a gente já viu exemplos aqui desses jogos tranquilos, o Sport lá no Sul e ganhar de 2-1 pro Grêmio, tá bom? Naquela péssima 7ª rodada que a gente teve aqui. Porém, a gente não pode se basear nisso, a gente tem que se basear sim nos números, nas estatísticas. Eu tô falando de um Bragantino que é penúltimo colocado, dos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, contra o Atlético Mineiro em Minas, um Atlético Mineiro que é o 5º colocado, com um jogo a menos que os líderes. Então é um jogo do 5º contra o 19º, gente. É um favoritismo, na minha opinião, escancarado para o Atlético Mineiro. Além disso, galera, além desse favoritismo escancarado, eu estou falando de um Atlético Mineiro que não se baseia nessa derrota para o Santos. No iniciozinho do jogo, o Atlético teve um jogador expulso, tá bom? O Atlético não tem compromissos, o Atlético deve vir completinho. São Paulo deve colocar o time para cima. Acho que só Jair está suspenso, não deve jogar. E goleiro, o Atlético está muito bem servido agora com a chegada de Ederson, então não falta goleiro, tem Vitor, tem Ederson, tem Rafael. É um time muito bom. Eu estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo. Eu estou indo de Atlético Mineiro 3, Bragantino, que já está melhorando, mas está longe do ideal, 0. Goleada do Atlético Mineiro, 3-0. Tá acreditando? Eu acho que esse resultado do Caio é mais pela fragilidade do Bragantino em tomar gol. E o Atlético é um time muito rápido, né? Muito rápido. Nossa rápido. Senhora. Eu coloquei 2-0 pro Atlético Mineiro, sabe por quê? Porque esse último jogo do 3-1 do Santos foi um placar mentiroso no meu ponto de vista. Porque o jogo aconteceu coisas que chegou a esse placar, mas não foi o erro do goleiro que a gente comentou, num lance que era discutível, de expulsão ou não. Eu vejo o Atlético muito forte ofensivamente, muito rápido, time muito bem treinado, os laterais também chegam muito bem, é difícil para esse time. E lá, depois dessa derrota que teve contra o Santos, eles vão para cima, porque eles tem que se manter ali no G4 até final do campeonato ali, eu acredito. Então eu vejo muito favoritismo no Atlético, um time muito bom, muito rápido. Sacha, gostei muito.
que ele jogou contra o Santos, movimentou bem, teve muita chance de gol. E eu vou no 2x0 nesse jogo aí, pro Atlético. Bom, já vou num placar mais elástico também, 3x0, seguindo a mesma ideia do Caio. O Atlético é muito forte em casa, e o Bragantino, infelizmente, teve um investimento meio que não mostrou ainda porque é o investimento do time, né? Mas o Galo, como o Rodrigo falou, busca ficar entre os 4 primeiros ali, quem sabe a liderança em breve. Então 3x0 Galo, sem choro, nem vela. Próximo jogo, e não tão fácil também, Fluminense e Corinthians. Jogo mando do Flu. Caião, esse jogo é um jogo que pode ser resultado qualquer lado. Esse jogo é osso, mas eu não quero opinar sobre o Corinthians. Sobre o Corinthians não? Então Caio, pode falar sobre o Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians, galera, numa situação sem jogos no meio da outra semana, por outras competições, eu iria de Fluminense. Estou sendo bem sincero para vocês, ou um empate. Mas eu acho que o Corinthians precisa demonstrar resultado. O Corinthians vem de uma derrota para o Clássico, que também teve uma expulsão que atrapalhou o jogo, contra um Fluminense que provavelmente pode poupar um jogador ou outro. Eu estou falando de um Fluminense que pela Copa do Brasil, na quarta-feira, pega o Atlético Goianiense, que surpreendeu o Vasco lá. E a gente sabe que esses times que não vão brigar por título no Brasileirão, é o caso do Fluminense, a Copa do Brasil pode ser uma esperança de um grande título esse ano, além de pagar muito bem a Copa do Brasil. Então também creio que o Fluminense possa poupar algumas peças para o confronto com o Atlético Goianiense. Por isso, uma leve vantagem do Corinthians. Eu estou indo fora de casa, Timão ganhando, Fluminense 0, Corinthians 1. Vitória do Corinthians 1x0, fora de casa, para surpreender esse resultado aí, hein? E eu que sou corintiano não estou acreditando no meu time. O que você colocou nesse? Eu fui de 1x1. O Corinthians tomou uma baqueada num jogo que o cara só... Fagner quer jogar tênis, sei lá, vôlei, não sei pra que aquilo. Quando se perde um clássico, o time tende a, né, tentar voltar focado. Então, 1x1 esse jogo vai ser um jogo difícil. O Fluminense também não tá assim. Esse jogo é difícil de analisar porque é uma incerteza, né? Cada jogo eles jogam de um jeito, tanto o Corinthians quanto o Fluminense, então fica difícil. Mas eu vou no 1x1 também nesse, tanto pela dificuldade que a gente está falando de analisar esses dois times que oscila demais, faz jogo bom, depois cai muito, vai mal. O Corinthians teve um clássico contra o Palmeiras num jogo, eu achei horroroso pela parte do Corinthians. O Palmeiras, lógico, a expulsão do Fagner ajudou demais o Palmeiras, mas já vinha jogando melhor. Fagner vacilou, o Cássio teve alguns jogos que veio vacilando aí, e por isso que eu vou nesse 1x1. Eu até poderia apostar num jeito o Corinthians retrancado, deixando o Fluminense vir e ficar no contra-ataque. Mas a gente sabe que o Corinthians tem dificuldade no contra-ataque também, por isso que eu vou nesse 1x1. Contra-ataque lento, agora que tá chegando o Otero, pode ser que melhore alguma coisa. Sim. Porque o cara tem um passe, hein? Nossa senhora. Então, 1x1 seu também? 1x1. Então, fechamos a ideia nesse. Próximo, Grêmio e Fortaleza. Grêmio enganou, hein? Difícil. Me enganou na última Lembrando rodada. que a gente está falando, muitos jogadores serão poupados, então a análise já muda totalmente, certo? Sim. Caio, o que você acha disso? Seguindo, galera, Grêmio e Fortaleza. Gente, vai ter gente brigando comigo. Galera, quem acompanhou o jogo do Bahia e do Grêmio, o Grêmio não, em números, estou falando em números, não mereceu a vitória, tá bom? Em competência, tá certo, mereceu sim. O Grêmio foi pouco e fez, mas o Bahia dominou o jogo. Vanderlei pegou demais. Foi um jogo que, na minha justiça do futebol, o Bahia deveria ter vencido o jogo, mas a gente sabe que futebol é competência também. O Grêmio foi mais competente e ganhou. Mas você que não acompanhou o jogo, não se baseie naquele 2x0 não, foi um 2x0 mentiroso. O time do Grêmio é muito bom, mas deve poupar geral. Por quê, galera? Vamos para a tabela da Libertadores. O grupo do Grêmio tem Internacional, Grêmio, América de Cali e Universidade Católica. Inter e Grêmio liderando, só que o América de Cali tem 3 pontos. O Grêmio joga quarta-feira fora contra a Universidade Católica, que é o lanterna do grupo. Em tese, é jogo para fazer ponto. Então o Grêmio deve ir completo lá, deve vir totalmente reserva contra um Fortaleza que está com retrospecto recente muito bom. Eu estou falando de um Fortaleza que perdeu para o Flamengo no Maracanã, jogando de igual para igual. Ganhou do Sport em casa agora, já vinha de uma sequência positiva. O Fortaleza está encaixadinho, beleza? Eu acredito que vamos ter surpresa nesse jogo, muita gente indo de vitória ou empate do Grêmio. Eu acho o empate uma boa pedida, não acho vitória para o Grêmio uma boa escolha. Eu tô indo nesse jogo de Grêmio 1, Fortaleza 2, vitória
da Cobra Coral fora. Vitória do Fortaleza. Lá em Grêmio. E ó, não é loucura essa vitória aí não, sabe por quê? O Fortaleza tá bem, tá encaixando o time, o Wellington Paulista voltou a fazer gol, o time tá, o Marinho também jogando bem, verdade. Tô gostando do time de Fortaleza, a gente comentou que o Rogério tinha encaixado, melhorou, tá melhorando conforme tá passando as rodadas. Eu acredito no empate de 1-1 nesse jogo, porque eu vejo o Grêmio também, que nem a gente comentou, o Renato, ele não quer se distanciar do G4, então eu acho que ele vai mesclar o time, óbvio, pode ter os caras que vão descansar, mas ele não vai deixar um time totalmente reserva, no meu ponto de vista, ele vai oscilar, e mesmo assim no segundo tempo, dependendo do que acontecer no jogo, ele pode colocar algumas peças que mudam o jogo, o próprio PP, que entra muito bem, Jean-Pierre, o Alisson fez um gol no último jogo, também vem bem, então eu vou no 1-1, porque eu acredito o Fortaleza forte nesse jogo. E vai ser jogo difícil pro Grêmio. Bom, já vou de 2-1 Grêmio. Vejo o Grêmio muito forte jogando em casa. O último jogo, o Grêmio ganhando, teve um jogador expulso, conseguiu segurar o Bahia o jogo todo e venceu. Então, eu acho que vai ter substituição, vai mesclar o time, mas quem entrar vai ter aquela força de querer ganhar. É hora de mostrar, né? É hora de mostrar serviço para garantir vaga, porque o Grêmio, querendo ou não, tem um elenco muito bom. Então, 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio, boa. Bahia e Atlético Goianiense. Jogo, mando do Bahia. Que jogo difícil também. Caio, você que acompanha o Bahia há muito tempo aí, o que você acha? Seguindo aqui, galera, Bahia e Atlético Goianiense. Galera, pense em um jogo que tá abalando meu coração. Por quê? É difícil demais palpitar nessa partida. Eu tô falando do Atlético Goianiense, que não só ganhou do bom Vasco de Ramon fora de casa, como ganhou jogando melhor. Tá certo? Renato Kaiser, Chico, Janderson, essa nova formação do Atlético Goianiense encaixou excelentes contra-ataques contra o Vasco, teve mais chances de gol e ganhou merecendo. Do outro lado, um Bahia, galera, que não se engane pelo 2-0 do Grêmio lá, um Bahia que já demonstrou evolução, um Bahia pronto. Vou falar aqui pra vocês, o Bahia jogou melhor essa partida contra o Grêmio, que perdeu de 2-0, do que a que empatou lá no Sul com um forte e líder internacional. Então é um jogo muito complicado. Bahia com o retorno, o início de Mano Menezes no clube. Creio que o Bahia está um ponto da zona de rebaixamento, precisa ganhar, além de tudo é um confronto direto dessa turma que está lá embaixo. Acredito que o Bahia vai brigar por coisas maiores. O Bahia precisa ir para cima. Eu acredito numa vitória do Bahia, mas num jogo duríssimo. Inclusive do Bahia se expondo, coisa que não é de costume do Bahia, tendo um golzinho do Atlético Goianiense. Eu tô indo, galera, de Bahia 2, Atlético Goianiense 1. Vitória do Bahia, hein? Vitória do Bahia. Bahia lá dá um trabalhinho, né? Concordo também com essa vitória, só que eu vou no 3-1 nesse jogo, porque eu sempre comentei que o Atlético Goianiense, embora tenha feito alguns jogos bons no começo do campeonato, no último, né? Surpreendeu muito, ganhou o último jogo, mas eu não vejo que vai se engatar uma sequência de vitórias assim longa. Faz um jogo bom, aí depois a oscilação está acontecendo com os times grandes do campeonato, imagina com os menores que já tem uma equipe limitada, né? Então, por isso, eu vou no 3-1 no Bahia. Eu acho que o Bahia em casa é forte. Gosto muito do jeito de jogar do Bahia. E o Bahia vem tendo que ter a resposta, né? Depois da demissão do Roger. E chegou o Mano, já vai mudar um pouco isso. E eu acredito na vitória do Bahia. Vou de vitória do Bahia também, mas sem sofrer gols. Vou de 2-0 Bahia. O Atlético Goianiense surpreendeu. Oxe, até saiu não. Surpreendeu o último jogo, ganhou do Vasco lá no Rio. Que a gente apostou, né? Que o Vasco ganhava, mas tudo bem, Vasco acontece, futebol é esse que eu adoro futebol. Mas eu acho que o Atlético não faz gol contra o Bahia. E o Bahia em casa é muito forte, então 2-0, Bahia. E é só. Ó, mais um jogo que vai enganar muita gente aí. Ceará e Flamengo. Caião. Difícil, hein? Vamos ver, vai ser enganado ou não nesse jogo? Ceará e Flamengo. Galera, não sei o que Domenech vai fazer. Flamengo tem Libertadores, Ceará tem Copa do Brasil. Creio no Flamengo full reserva. Mas você sabe que o Flamengo full reserva é um elenco muito forte, é um time muito bom. Se tiver entrosadinho, vai dar muito trabalho. O Ceará, em tese, tem um jogo mais fácil na Copa do meio de semana, na Copa do Brasil. Pega o Brusque lá fora. Mas creio que o Ceará, por precisar ganhar, o Ceará está vindo aí de 2 derrotas, precisa de resultado, o Ceará deve jogar completinho. Não acredito que o Ceará vença, mas também acho que
esse equilíbrio do Flamengo reserva, Ceará titular pode equilibrar o jogo, gente. Eu tô indo de empate nesse jogo, eu tô indo de Ceará 1, Flamengo 1. Mas lembrando, galera, que se Flamengo for com o time titular, é vitória pro Fla, que tá evoluindo e jogando e cada vez mais começando a lembrar aquele time de JJ, beleza? Empate 1-1. Um bom resultado, esse jogo vai ser difícil. Eu vou na vitória do Flamengo pelo motivo que o time do Flamengo, mesmo que troque peças, entra sempre jogador à altura. Isso é verdade, tem um elenco muito bom. O elenco é muito bom do Flamengo. A gente viu isso naquele 5-2, né? Que foi o time misto contra o Bahia, fora de casa. Fora de casa. 5-2, um time que quem está no banco ali é titular em qualquer time do Brasil e eles querem mostrar quando entra. Então, se tiver essa troca, eu sinto que eles vão querer essa oportunidade, por isso que eu vejo uma vitória, mas não vai ser uma vitória fácil. Eu acho que vai ser uma vitória difícil, 2-1 apertado de novo, como vem sendo os resultados. Mas eu acho que o Flamengo vence o jogo. Já não acho que ganha, vou no empate também, igual o Caio. Acho que vai ser um jogo bem difícil. O Flamengo bem forte, porque tá com uma crescente, mas o Ceará em casa também, né? Não tem muito o que falar, então, sem enrolação, 1-1 esse jogo. Certo? Vamos fazer uns pontinhos, né? Vamos cravar isso aí, né? Porra. Goiás e Internacional. Que joguinho difícil. Tá cada vez pior, né? Tá difícil essa rodada. A gente até tava brincando aqui entre a gente. Eu acho que vai ser uma das rodadas mais difíceis, porque tem confronto difícil e tem muita gente que vai ser poupada. E o Goiás e Inter, Caio? Goiás Internacional, mais um jogo que a galera vai tiltar comigo aí, mas eu tô aqui para cravar resultado. Eu tô falando de um Internacional que, apesar de líder e de um excelente time, teve um início de jogo bem complicado contra o Ceará, tá bom? Depois que o jogo encaixou. E se isso acontece com o time titular, imagine com um possível Internacional todo reserva, jogando contra um Goiás que demonstrou um enorme poder de recuperação no jogo contra o Curitiba. É um time limitado sim, mas é um time que tá precisando ganhar, tá na lanterninha. Geralmente, galera, a gente pega um jogo desse, líder contra a lanterna, a tendência é colocar o líder vencendo. Mas a gente tem que analisar todo o contexto também. Eu creio em um Goiás completo contra o Internacional reserva. Um Goiás precisando ganhar. Eu creio em jogo duro. Tava com empate nesse jogo, mas num feeling pessoal meu, eu tô indo de Goiás 2, Internacional 1. Vitória do Goiás. Caramba. Surpreendeu, hein? Tô gostando de ver, hein? Ousadia pura. Nesse jogo, cara, eu vou ainda apostar no Internacional, mesmo achando um jogo que vai ser complicado também, não vai ser um jogo fácil, porque eu assisti, que nem eu tô falando, assisti o último jogo do Goiás Curitiba, assisti o jogo inteiro, vi que o Goiás começou a melhorar depois que teve a expulsão, até ali o Coxa estava dominando o jogo, então eu vejo que o Goiás, mesmo jogando em casa, eu sinto uma fragilidade no Goiás muito grande. O Goiás nos últimos jogos que eu vim acompanhando tem muita, não consegue trocar passe na frente do gol, perde muita bola. Daniel Bessa é um 10 que está se movimentando bem, se destacou em alguns jogos, porém no último já não gostei muito do desempenho dele. Rafael estava um tempo sem fazer gol também, fez um gol de pênalti, pode ser que volte a uma fase boa, quando você faz o primeiro, Desanda, né? Desanda de fazer Tava gol. precisando, menino. Mas eu vejo o Internacional um time que está na fase boa, não só um, mas 5, 6 jogadores. Verdade. Concordo também que se tiver uma troca, poupar alguns jogadores vai cair um pouco, mas o time está encaixado. Quem ficar ali de titular vai corresponder bem. Eu vou no 2-0 pro Inter. Bom, já acho que o Inter também vence o jogo, mas 1-0 só, sem medo de -4. O Goiás sofreu muito para fazer gol, não vai fazer gol nesse jogo. O último jogo teve que ter um cara expulso para começar a fazer gol. Pênalti, verdade, um jogo muito tenso. Mas o Inter, nossa, o Inter tá zica, hein? Que time. Mesmo entrando as outras peças que vão substituir, o Inter, como a gente disse também do Flamengo, do Grêmio, tem um elenco muito bom. Eu acredito que vence esse jogo. Não vai ser aquele jogo bonito assim de se ver, mas com uma vitória 1-0. Tá 1-0 tá bom, né? Já são 3 pontos. Né? Próximo jogo, Palmeiras e Sport. Mando do Palmeiras. Um jogo que dá pra se dizer assim que mais tranquilinho, né? Vamos dizer que sim. Caio, vamos ver como que é o seu clubismo ou feeling, como é que você chama aí, como é que você definiu esse jogo? Gente, às 19h45, Palmeiras e Sport. Galera, o Sport, se a gente voltar aí alguns anos, ele costuma pegar esses times do Palmeiras favoritos, chega lá dentro do palestra e pau pro Sport.
O Sport, o mesmo Sport que surpreendeu aí o Grêmio lá fora. Não acredite em jogo fácil, estou sendo bem sincero para vocês e sou palmeirense, tá bom? Primeiro, porque o Palmeiras deve poupar algumas peças, o Palmeiras deve rodar. Lógico que o elenco do Palmeiras, mesmo rodando, ele é superior ao do Sport, mas não creio de jeito nenhum em jogo muito fácil, em jogo fácil. Creio em jogo aguerrido, creio em jogo de pouquíssimos gols, creio em jogo no padrão que o Palmeiras está apresentando, futebol feio, mas eficiente. Eu tô indo de 1-0 seco, 1-0 Palmeiras contra o Sport. Vitória do Verdão, 1-0. Animou depois do clássico. Não, foi baixinho. Foi consciente, essa daí gostei. Eu vou no 2-0 Palmeiras, que nem eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eu vejo nas análises que eu faço, a mesma coisa. Tem jogadores que estão no banco, que está jogando melhor do que o titular, só não está tendo oportunidade ainda. Verdade. E o que acontece? O Palmeiras vai ter jogo na Libertadores, a gente sabe que vai começar essa sequência ali, Libertadores, Copa do Brasil, e isso vai ter que rodar o elenco. Eu vou nesse 2-0 porque eu vejo o Sport muito fraco quando joga fora de casa. Tudo bem, tem jogos que faz gol, consegue ainda arrancar um empate e tal, mas eu vejo o Palmeiras bem empolgado da vitória do Clássico. Fez um jogo bom, tudo bem que a expulsão facilitou para que jogasse melhor. Teve 2 expulsos, um depois ainda no final. Então assim, não foi um jogo que a gente teve como testar o Palmeiras, porque o Corinthians foi mal. Mas assim, a gente vê uma evolução nos últimos jogos do Palmeiras, não tá bom. Tem cara por posição que não precisa ficar improvisando. E quando improvisa, que nem o Gabriel Menino, o Coringa ali saiu de volante, foi pra lateral no lugar do Mike que tinha tomado cartão, já trocou todo o time, ficou bom também, entrou o Gabriel Verón, entrou o William Bigode, então quem entra corresponde, igual eu falei do Flamengo, então eu vou na vitória de 2-0 Palmeiras. Achei que você ia mais, eu já fui mais elástico aí, vou de 3-1, o Palmeiras vai sofrer um gol sim, não tá muito bem na defesa, não tomou gol do meu Corinthians porque, né, teve um cara a menos. Mas esse jogo foi atípico porque jogar com a menos, né? Oh, pelo amor de Deus, vai expulsar no começo do jogo ainda. Mas perdeu, né? Acontece, ele tem que ficar ouvindo ainda. Então, ó, vou de 3-1, vai ser a redenção do Palmeiras, vai começar a busca, não vai ser campeão não vai, pra ficar em segundo, terceiro ali. 3-1 Palmeiras e vai ser minha estrelinha aí também. Boa, estrelinha, boa. Próximo jogo, Botafogo e Vasco, mais um clássico, como é difícil rodar de clássico. Caio, clássico carioca agora, pra sua análise, você que é o nosso estudioso aqui. E galera, finalizando a rodada clássico Botafogo e Vasco. O interessante desse clássico, às 20h30, dia 13, é que pela Copa do Brasil teremos Botafogo e Vasco também. Então a gente fica naquela dúvida se eles já vão com titular, mostrar alguma coisa. Calu não joga porque teve que viajar, compromisso pessoal. E aí pode ser que tenha um jogo com muita gente poupada. Se fossem os dois times completinhos, eu gosto um pouco mais da ofensividade do Botafogo, porém são dois times. É um Botafogo que finaliza pouco, um Vasco que finaliza pouco. Creio em jogo de poucas finalizações, e onde tem poucas finalizações pode não ter gols. Eu vou do único 0-0 dessa rodada, eu vou de Botafogo 0, Vasco 0. 0-0, empate sem gols. Ó, tá achando que vai ser um jogo meio truncado ali, meio paradão. Famoso paradão. Eu não vou ficar em cima do muro, eu já acho que vai ser um jogo muito laicado, os dois times vão ter que ir pra cima. Principalmente os últimos resultados, tudo bem que o do Botafogo não foi ruim o resultado, se você olhar, fora de casa, se você olhar não foi ruim, mas era um jogo que era para ter vencido. Tava ganhando. Era para ter vencido, não conseguiu segurar e isso influencia muito. Então vai para cima nesse jogo também. Eu vou no 3-2 Vasco. 3-2 Vasco. Tô confiante nessa fase do Cano, o jeito do Thales Magno de jogar, eu gosto muito. Andrei fez um jogo razoavelmente bem no último. Eu vou no 3-2 em cima do muro, eu vou cravar e isso aí eu vou repostar em todos os lugares esse 3-2 que eu vou acertar aí. Que placar, hein? 5 gols. Tô pensando se vai ser estrelinha ainda, calma. Nossa senhora. Vou no mesmo raciocínio do Caio, de empate, mais um empate com gols. Vejo os dois times jogando bem aberto. Então 1-1 esse jogo, sem choro nem vela também. E vamos cravar nesse. Eu vou cravar nesse daqui, pode anotar. Isso vai cravar? Vou. Galera, é isso. Espero que o resenha tenha ajudado vocês aí. Caio também. A gente agradece mais uma vez a participação nesse canal maravilhoso. E ó, se inscreve, deixa o like, a gente vai bater os Compartilha também com os amiguinhos. Compartilha, manda lá, gente. Certo? Obrigado e ó, vamos cravar, hein? É nóis. E galera, passando para lembrar para vocês,
baixem nosso aplicativo CP10. Ou então vai no nosso site aqui, ó, cria o seu cadastro, é gratuito, www.clubedopalpite.net, o melhor fantasy game de futebol no estilo bolão. E aí, vai gravar?